Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio que a gente vai trazer aqui na D20 Culture, falando hoje sobre o nosso board game, que também é RPG, Fuga do Sanatório Morô. É o nosso primeiro lançamento que traz um universo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, que é mais voltado para o board game, mas que também é um 2 em 1. Você compra um board game e leva também um RPG. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona esse jogo que tá aí em lançamento no Catarse, então você pode apoiar e pode garantir já o seu jogo. Hoje eu tô aqui com os nossos convidados, o Ricardo Wendel e também o Jove Bezerra, que são os criadores do nosso board game, também fazem parte da nossa família D20, são nossos D20ers que estão aqui no dia a dia fazendo várias coisas com a gente. O Ricardo vocês já devem conhecer aí, sempre aparece em umas lives meio malucas. Faz sentido. E o Jove é o nosso artista, faz várias coisas, entre elas, junto com a Sil, faz os nossos cenários maravilhosos. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Bom, eu quero que vocês se apresentem antes de mais nada, pra gente poder começar a falar sobre Morô. Tá bom, ok. Primeiro aí, Jove. Os mais velhos. Óbvio, né? Sou Ricardo Wendel. Trabalho no setor aí, vai de RPG, nesse ramo faz muito tempo. Pra quem não sabe, em 2001 a gente lançou uma revista chamada D20 Saga nas bancas de jornais do Brasil. Exclamação D20 Saga no chat. Exato. Hoje ela tá digital, mas depois desse tempo de lançamentos, a gente fez RPGs, revistas, games até para empresas como Volkswagen. Ficou bastante tempo na praça aí, conhecemos muita gente bacana. Gente que tá até hoje aí no mercado de RPG e fazendo coisas maravilhosas também. Depois eu fui tocar minha vida para outras searas ali. Fui tocar minha agência de desenvolvimento e de publicidade. Mudei para os Estados Unidos, voltei para o Brasil. E hoje eu tô aqui de volta, né, nesse mundo de RPG com a D20 Culture. Junto com o Jove, com a Isabela e com a galera. E é um prazer lançar esse board game. Eu sou apaixonado por board game também. Acho que a maioria dos nerds, geeks aí, que jogam RPG também gostam de board game, de videogames, etc. É uma cultura bem vasta, né? E, bom, é isso. Pra quem não me conhece, tá me conhecendo agora também. Vou criar mais coisas aqui. Meu irmão também, né? Meu irmão gêmeo, Marcelo, que na época também produzia muito RPG. Tá aqui com a gente, vai fazer coisas incríveis. Já tá desenvolvendo um cenário aí interessante também, que a gente fala mais pra frente. Mas hoje é o dia do Morô, né? Então, Jove, se apresenta aí também. Bom, eu sou o Jove Bezerra, sou artista plástico, estudante de design games. Eu acho que meu interesse por fazer design de games foi muito mais pro board game do que pro jogo digital. Então, eu acho que aqui eu tô realizando um pouco do meu sonho. Ou seja, não precisa nem receber, né? Não, preciso, né? Você tá realizando o Ricardo, sonho, né? Sobrevivência. Não, mas brincadeiras à parte, o RPG e o board game nunca saíram, né, do coração do Ricardo, apesar de ele ter ficado um tempo afastado, trabalhando com outras coisas. O sonho não sumiu, não desapareceu. Não, sempre joguei. Eu jogo desde 6 anos de idade até hoje, né? Tenho 43. Então, nunca parei de jogar board games ou RPG. Então, isso sempre esteve na minha vida. Não é um hobby mais. É muito mais do que isso, né? Uma paixão bem exacerbada, assim. Então, e meus amigos, maiores amigos que eu tenho até hoje, são desse hobby, né? Dessa paixão, na verdade. Então, isso cria vínculos muito fortes. Como criou comigo e com o Jove, É isso, né? que eu ia falar. Como os jogos unem as pessoas, né? Porque vocês se conhecem há pouco tempo. É recente a amizade de vocês. Inclusive, a gente da D20 também conheceu o Jove pelo Ricardo. E a paixão une as pessoas, né? Exato. Com certeza. Essa é a origem do board game até que a gente criou aqui, né? Como eu conheci o Jove. Então, conta pra gente um pouquinho, vocês dois, como que surgiu a ideia do jogo, os seus primórdios. Bom, vamos lá. A gente não sentou junto pra criar um jogo, não foi isso. Foi até uma questão por acaso, mas há pouco tempo atrás eu literalmente fui internado num hospital psiquiátrico
de excelente qualidade. É o melhor do Brasil, ao meu ver, né? Porque eu sofri um burnout, estava muito estressado. Então eu fiquei um tempinho ali para desopilar mesmo, né? Que foi uma maravilha, no fim das contas, né? Que você respira. Então, a doença mental, o estresse, depressão, elas são doenças do século hoje, né? E ainda existe muito estigma em relação às doenças mentais, né? Aliás, a intenção do jogo é até sair um pouco dessa parte estigmatizada e abrir um pouco a cabeça das pessoas para um problema que existe. Claro que a gente tem que fazer um jogo lúdico, interessante, jogável, né? Não é uma coisa densa nem muito pesada. Mas a proposta é realmente chamar um pouco a atenção, né, do público para problemas que existem aí, que são corriqueiros, né? Que todo mundo vai ter, tá? Todo mundo vai ficar estressado um dia ou até deprimido. Então eu fui internado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que é um dos melhores de São Paulo. E por uma, sei lá, sorte do destino, eu dividi o quarto com Jovi. Não sei se foi sorte pro Jove, né? Não, acho que não. Não, mas eu acho que quando o Ricardo chegou, a gente começou a falar muito de jogo, de coisas do universo nerd e tal. Então, a gente tinha dias lá que nem parecia que a gente tava internado. Então, e ele me fez trabalhar muito, né? É o melhor remédio, trabalhar. Na verdade, o melhor remédio pra você sair, por exemplo, de um estado de estresse absoluto, que você não consegue nem raciocinar direito, ou organizar a sua vida, ou sair de um estado de depressão, eu já ouvi, sofre ainda. Agora não, que agora ele tá aqui, tipo, show depressão, né? Não, mas ele fazendo as coisas que ele gosta, né? Sim. Então, foi um acaso muito interessante, porque como que eu caio, né, pra dividir o quarto num hospital junto com alguém que tá cursando game design e que eu olhei pra mesinha de cabeceira dele e tinha um jogo de tabuleiro e um Kindle aberto com literatura nerd. Falei, e que é uma mente criativa brilhante, né? Absurda. O Jove faz de tudo. Até falaram, quando eu venho assim, vou trazer alguém pra trabalhar com a gente. É alguém que conheci lá no IPQ, muita gente boa. Mas peraí, você tá louco? Eu falei, tô, óbvio, né? Aí você vê como as coisas são bacanas. E a gente convivendo lá, a melhor terapia que eu acho é aquela terapia ocupacional, né? Pra você se livrar das suas mazelas internas. Claro, né? A equipe lá é maravilhosa. Até muito do jogo tem homenagens, né? As pessoas que cuidaram da gente, no fim das contas, cuidam da gente, né? Parecem mamães ali, todos, né? Focado em você e no seu bem-estar. Então, uma das coisas que a gente conversou muito é, como é que a gente pode fazer algo para passar um tempo de qualidade e unir o útil ao agradável. Começou como uma espécie de, vamos fazer alguma coisa aí, vamos ver no que vai dar. E começou a ficar sério, começou a ficar interessante, começou a ficar legal. A gente fez playtests lá do primeiro protótipo, né? Que a gente imprimia na impressora da enfermeira. E aí cortava ali, né? E jogava lá dentro e o pessoal gostando, né? Falei, a gente pode evoluir com isso. Então, a ideia do jogo veio simplesmente da vivência. Então, acho que muito do que as pessoas vão jogar o jogo vão perceber que tem detalhes e coisas e itens e, sei lá, até os personagens, eu vou explicar um pouco mais sobre os personagens daqui a pouco, eles são muito intrínsecos à nossa vivência lá. O que eu acho que quando você adquire, né, uma experiência realmente empírica, né, você passa por aquilo, você começa a ter chance de dizer o que é aquilo de uma maneira um pouco mais correta, né? Então, o jogo é legal porque ele vai mostrar pra galera que, poxa, dá pra se divertir mesmo em situações que são delicadas, vai. Óbvio, né, que a gente não tá aqui banalizando, a gente tá desmistificando, né, a mazela mental, sei lá, a peculiaridade que cada um tem, mas eu acho que ficou muito bacana. O jogo faz uma espécie de brincadeira, no bom senso, assim, claro, né? Com as situações de que cada paciente lá passava. Até tem nomes ali de personagens que remetem a amigos nossos ali, né? Que viraram amigos. E, bom, o pessoal vai sacando aos poucos quando a gente vai dando os spoilers. Quer complementar com alguma coisa? A origem foi isso, né? A gente tava com tédio, na real. Também, muito tédio. Aí porque fuga, né? Óbvio que eu não queria fugir do hospital psiquiátrico, que é muito diferente de um asilo ou de um sanatório, né?
Então a gente tem que deixar isso bem claro, né? Sanatórios quase nem existem mais, né? Se existem, são meio clandestinos ou falam que não são, mas são. Isso. São ali lugares complicados, né? Lugares que foram desativados. Agora, a qualidade que a gente tem na medicina hoje para tratar, né, problemas sérios, nossa, é espetacular. Assim, é outra história. Então não é que alguém toma um ansiolítico, um remédio para, sei lá, controlar um pouco o estado de depressão, que essa pessoa é problemática. Não, não é. Nada a ver. Então isso a gente aprendeu muito na pele lá, né? Cada um é de um jeito e todo mundo tem a sua experiência e muitas pessoas passam a vida inteira sem buscar ajuda, né? Então esse eu acho que é um ponto de atenção do game também. Vai ter uma área no game que é até de serviço. Você tá passando por uma coisa, ligue aqui, certifique, vá atrás. Porque não é um bicho de 7 cabeças, não é. Assim, é algo que vai te fazer bem, né? Essa terapia, no fim das contas. E o jogo é uma terapia. Então acho que a gente une, né? O que a gente tentou fazer, trazer uma terapia para todos, uma maneira de passar um tempo bacana com os amigos, né? Isso por si só já é uma terapia profilática, né? Você se divertindo e passando um tempo de qualidade, você fica menos estressado, menos deprimido, né? Tem menos preocupações desnecessárias e etc. Então, é aí que veio o jogo. Foi daí. Eu acho que os transtornos mentais e doenças mentais são como qualquer outras doenças, sabe? Gripe, diabetes e tal. Então, as pessoas, eu acho que pesam muito. Eu acho que também por conta da questão dos sanatórios, principalmente no universo pop e tal. Tem muito disso, né? Quando você fala sanatório, aquele ar pesado e tudo mais. Mas as doenças mentais ocorrem. E eu acho que a gente tem que levar com leveza, sabe? Eu acho que não pode ficar tão pesado o assunto, sabe? Eu acho que virou tabu também, então... eu acho que o jogo veio pra isso, pra mostrar um pouco dessa parte com mais leveza, né? Mas, assim, acabando essa parte introdutória de origem, a gente não ia fazer um jogo de... faço uma terapia. Não, né? Não, boring. Sim, vocês pegaram parte da experiência de vocês, o que vocês vivenciaram, e também essa questão das... acredito que tenha ficado bem claro, né, no momento que vocês estiveram lá, a diferença de um hospital psiquiátrico para um sanatório, Total. né, um asilo, como essas instituições eram usadas antigamente, né? A gente sabe que tem várias barbáries que aconteceram no nosso país em relação a isso. E vocês transformaram isso num jogo, né? Acho que é legal a gente deixar claro que aqui a intenção também não é só falar sobre as doenças, não é trazer um ponto de vista acadêmico ou científico, né? Mas falar também de jogo. Sim, diversão. Por isso que é uma fuga, né? Óbvio que a gente não tá enaltecendo fugas de hospitais, não é isso? Gente, mas por favor. Pra ser interessante, tem que ter um objetivo, né? Então, o que a gente fez aqui? Ele é um jogo cooperativo, né? Onde os personagens principais precisam se ajudar pra escapar do sanatório Morô. O sanatório, aí, no pior das hipóteses, é um sanatório mesmo, né? E os jogadores são heróis. Você vê até o estilo da arte, que vocês vão ver um pouco mais pra frente, ele foi pensado justamente para criar uma sensação aventuresca. Não é uma sensação gloom, uma sensação dark, não. Bem aventuresca mesmo. É pra você realmente juntar a galera e resolver ali puzzles, problemas e desafios para fugir do sanatório Morô. Então, já que a gente fez essa introdução, vamos explicar o que é o jogo. Do que se trata a fuga do sanatório Morô? Quer falar, Jovi? Bom, a gente pegou um pouco da ficção, né? Então, tem o Dr. Morô que faz experimentos aí com animais. E esses animais ganharam superpoderes e tal. Então, para tentar fugir do sanatório, eles usam suas habilidades para... Cada um com sua peculiaridade. Então, é basicamente isso. A gente quis deixar, assim, em formato antropófago, né? Em formato de animal, pra também não parecer aquela coisa muito caricata de um humano com uma mazela mental. Não é legal. E o Dr. Morô é um dos meus preferidos, né? Autores de ficção científica, que é o H.G. Wells. É domínio público, né? Obviamente. Ainda bem, né? Temos recursos para usar. E a gente achou muito interessante...
juntar uma qualidade, uma peculiaridade de uma mazela ou de uma característica, né, psiquiátrica, junto com a característica do animal, né, que se combinam muito bem, para criar um superpoder. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos de como funciona para entender como é que se foge do sanatório, né? Então, o Jovi, tem um personagem chamado Jovi, em homenagem ao Jovi, que é um coelho. É um coelho. Saiu aí nas nossas redes, né? Um spoiler da cartinha do Jovi. Foi, verdade. Eu acho aqui. Tem. Fala aí a habilidade especial do Jovi. O Jovi, ele é um... Ele manipula os amiguinhos, né? Isso, Jovi, eu trabalho com você, cara. Mas no bom sentido, no bom sentido. Então, a condição dele vamos dizer, seu estado depressivo, etc. Ele gosta também de estar com pessoas, né, etc. E ele acaba virando muito habilidoso na manipulação dos amiguinhos, né? Não na manipulação, mas ele influencia a decisão dos amigos, né? Então, o Jovi pode, por exemplo, no seu turno, né, de jogo, pedir para um outro personagem fazer o que ele quiser. É isso que o Jovi faz. Isso é uma baita habilidade, viu, Jovi? Exato. Só tem habilidade legal aí. Que você quer. Pense bem que ele pode usar a habilidade dos outros na hora que ele quiser. Exato. No fim das contas, né? Ele pode fazer os outros personagens usarem as habilidades deles novamente, vamos dizer assim, isso. né? O Rick, que aí é baseado em um personagem que a gente não conhece, ninguém nunca viu o Rick. É uma raposa ardilosa. Então, se chama Silver Tongue, né? Aquela língua prateada. Isso, cara? Exato, né? Pois é, Ainda bem que não tá no meu ambiente quem de conseguiu, sei lá, pedir uma pizza lá no hospital. Com permissão das enfermeiras, claro, mas fez cara assim ele conseguiu. A habilidade dele é influenciar a equipe de enfermagem. Os nossos, em teoria, inimigos nesse jogo, porque na vida real são mais do que amigos, né? Então, em teoria, ele influencia os antagonistas, né? Aí tem vários personagens. Tem um muito interessante que é o Peter, que é um esquilo japonês, todo acelerado, assim, que ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E ele tem uma habilidade incrível, que ele pode rearranjar o tabuleiro do jogo. Olha, eu joguei, tá, o protótipo de Moro e... Gente, não tem nenhum personagem que a habilidade não seja decisiva. E útil, né? E extremamente útil, sabe? Então, todas podem ser utilizadas em momentos críticos do jogo e fazem muita diferença. Temos mais 3 personagens principais, né? Que é a Erika, que é uma gatinha que tem ali, sei lá, tem um humor meio volátil, vamos dizer. Então, às vezes ela tá mais combalida ali na dela, às vezes ela tá meio explosiva, né? Foi com a Erika que eu joguei, né, inclusive. Pois é, mas você é só né? Explosivo, assim, né? Tá bom. Assim, ou seja, ela pode decidir estar num momento mais retrospectivo e ser furtiva, como uma boa gata é, ou tá virada no giraia ali, né? Como se fosse uma fúria de bárbaro, vai. Então ela explode. Gata ela tem essa cio. condição. Pode ser. Já viu? Ela fica doida. Aí tem a Gold, que é uma suricata. Aqueles bichinhos que ficam sempre, né, olhando pro horizonte. Ela tem um quadro, assim, mais esquizofrênico, onde ela vê coisas, né, ouve coisas. E ela tem um poder tão exacerbado também que ela consegue emanar, né, a figura dos irmãos gêmeos dela que, felizmente, faleceram. Então ela cria fantasmas, cria ilusões ali, tão reais que todo mundo consegue ver. Então isso é muito legal. Que é muito útil então, a esquizofrenia dela, ela passa pro mundo real, né? Passa pro tabuleiro. E por último, a Pet, que é uma camaleã, que ela tem transtorno dissociativo de identidade. O famoso identidades múltiplas, né? Óbvio, ela é uma camaleã. Então, o que ela pode fazer? Além de se camuflar, claro, né? Ela pode, na sorte, virar qualquer um desses personagens que estão aí citados. Então, você tem um coringa na mão ali. A Pet é mais uma coringa pro jogo, é bem interessante também. Temos os inimigos, que são as enfermeiras sempre vigilantes, né? Que vêm procurar pelos personagens que estão ali espalhados pelo sanatório.
Elas estão realmente sempre vigilantes, Então, né? é. Elas são as corujinhas. Exato, Sempre de olho. são fiéis ao Dr. Moreau, né? São muito fiéis ao Dr. Moreau. E tem mais 2 personagens inimigos, os Arnolds, que são a força bruta, né? Aqui, ó, os gorilas, o que a gente chama de SWAT, né? Quando alguém perde a sua sanidade por completo, com certeza vai ter que ser recolhido por um rapaz desse aqui, né? Ser subjugado e recolhido. E tem mais a chefe da enfermagem, que é a Ofélia, que é uma cascavel. Claro que é. Que ela dá motivação pras enfermeiras trabalharem com mais afinco, Aham. chacoalhando o seu guiso, assim, né? Então, bem interessante também. Tem o Dr. Moreau, que ninguém sabe quem que é, como é, de que jeito que é. É uma iminência parda ali, ninguém sabe o que é. É homem, é mulher? O que é? Ele também é metade homem, metade animal? Não se sabe. Ele é o olho que tudo vê. Ele é o Big mas Brother que ali. ninguém vê quem é. E o cenário é bem interessante, que os personagens estão lá, são coisas acontecendo esquisitas, né? Mas parecem cobaias do que pacientes, né? Então, assim, é difícil conviver ali dentro. E aí uma enorme tempestade acomete ali o local, que você não sabe nem onde você tá, né? Os personagens não sabem nem se estão numa ilha, se estão numa, sei lá, num arquipélago inteiro, ou se estão num continente, não sabem onde estão, né? Mas uma tempestade acomete ali o local, dá uma pane elétrica e aquelas barreiras de segurança descem no sanatório todo para ninguém sair, ninguém entrar, e descem também no escritório do Dr. Moreau. Então ele fica numa espécie de quarto do pânico. Só que quando a luz volta, enguiça o quarto do pânico dele. Ele não sai de lá. E ele tá pé da vida. Ele tá olhando tudo, escutando tudo, mas tá pé da vida. Mas não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque seu fiel escudeiro Charlie, o cachorro, né? Que é o zelador do local, tá compadecido, tá querendo ajudar os personagens, né? Então o Charlie espalha itens, né, por todos os lugares do sanatório, como por exemplo uma chave mestra para abrir a porta da saída, chave simples para abrir outras portas e até um jaleco de enfermagem para você meio que se camuflar como um membro da enfermagem, né, e ganha vantagem sobre isso. Então ele esconde isso e ajuda os jogadores, né? Mas ele tem muito medo do Moreau, o Charlie. Então tem situações ali que são complicadas até para ele. E tem mais alguns outros personagens muito interessantes, que são coadjuvantes. Tem 2 que estão em isolamento, que estão com a sanidade zero. Exato, zeradas. Uma chama Lara, é uma hiena com histeria, que tem uma história por trás também, né? Tem ali um lore da Lara, que ela é filha de um dos patronos do doutor, então tem que ter muito cuidado com ela, né? Ela é, assim, a prioridade total. Tem o César, que é uma preguiça, um terror noturno. E acham que é um serial killer. Não sabem, é um assassino em série. Não se sabe, mas ele tem ali prioridade também dentro do sanatório. E tem mais outros personagens bem legais. Um psiquiatra, que ele anda na berlinda do que é certo e que não é. Tem esses NPCs que ajudam também, né? Não são só inimigos no tabuleiro. Sim. Porque, na realidade, qual que é a premissa do jogo, né? Então, teve essa queda de luz, o Dr. Moreau ficou preso e os pacientes veem uma possibilidade, uma oportunidade de fugir. Só que para isso eles precisam se unir para conseguir sair ali do local. É um jogo cooperativo, né? Como o Ricardo falou. E vocês jogam contra o tabuleiro, né? A mesa joga contra o tabuleiro. O jogo vai se abrindo, né? Os grids estão, inclusive, Isso que é legal. Os grids são totalmente aleatórios. Então, toda vez que você jogar, vai ser um jogo diferente. Explica, Jove, como que funciona a questão dos grids. Porque você começa com um grid... Do alojamento. Onde os personagens estão. Aqui os grids pra vocês. Essa é também tem. Sala de reunião. Essa é a semi-intensiva, onde tem um personagem que é o psiquiatra. Aí, aqui atrás, eu vou mostrar nos dois. Vou colocar um aqui. Eles têm números. Sim. No grid. Então você tira num dado. Toda vez que você chega numa área de borda, né? É isso? Isso, que você vai abrir um próximo grid. Você abre um outro grid. Então você vem com o teu personagem, chegou numa dessas aqui.
abre o próximo grid. E pra você decidir como ele vai estar posicionado, você vai jogar o dado, né? Isso, aí o resultado de 1, 2, 3 ou 4 Tá aqui. estão ali nas Aí, pontas, aqui tá que você 1, precisa encaixar 2, um grid no outro. 3, 4. Você tira 5, esse grid vai pro fim da pilha e você não abriu o lugar. Como os personagens estão meio combalidos, meio, né, ainda sob efeitos de alguns medicamentos, eles às vezes andam meio, né, sem muito rumo. Então, não acontece nada. Quando você tira o número 6, você escolhe como posicionar o grid da melhor forma possível, né, pra você. E Então, isso faz muita diferença na faz. hora do jogo, porque tem alguns grids, deixa eu ver, acho que esse aqui dá pra ver. Em cima, ele tem uma parte preta, né? Então, se ele tem a parte preta, quer São dizer que é uma paredes. parede. Não, são Você intransponíveis, Não tem como isso. passar. Essa aqui tem uma porta, né? Tem uma chave pra você abrir, mas tem algumas que realmente é parede. Acho que essa aqui Sim. dá pra ver. Essa aqui é parede. Então, às Isso. vezes, você dá de cara com uma parede e não tem... ou você fazer. vai precisar da ajuda do Peter pra mover esse grid de lugar, ou você até usa, né, o grid como, sei lá, pra prender inimigos também, isso é Sim. interessante, mas passar de parede não tem esse poder. Isso Sim. não tem. E no começo do jogo você embaralha, né, as peças do grid, começa com o alojamento. Tem algumas peças que vão separadas, que são, por exemplo, o posto de observação, onde tem as enfermeiras. Então, na primeira vez que o tabuleiro joga, você posiciona uma peça de posto de observação, e isso. E as enfermeiras, dependendo do nível de dificuldade, mais de uma enfermeira ali. Geralmente, jogador menos um. Então, você tem 4 jogadores, são 3 enfermeiras ali. E aí Que tem vão os atrás dos quartos, jogadores. Aí são os alojamentos. Os alojamentos, onde você começa o jogo Exato. e vai se... Aí tem portas Se abertas, movendo. portas fechadas, tem itens especiais dentro de lugares. Na cozinha, por exemplo, tem marmitas. Na sala de TV tem um controle remoto pra você ligar a TV, chamar a atenção de alguém. Então tem várias coisas que você pode fazer dentro das salas, pra resolver as salas. Mas o objetivo principal é, ir Fugir. no escritório... fugir. Como? Fugir do Você trabalho. precisa de uma chave mestra pra abrir a porta de saída. Né? Sem essa chave mestra, você não foge. Tem 2 saídas possíveis no sanatório, só. É isso. E a chave tá no cofre, no quartinho do Charlie, perto do escritório do Dr. Moreau. Então tem que fazer 2 coisas. Abrir o grid de saída certo, né? Porque quando você joga, o grid tá virado pra baixo. Você não sabe qual grid que vai sair. Então tem que... Você vai embaralhar os grids, né? E aí tem que dar a sorte de achar o grid de saída. Rápido, né? O mais rápido possível. E o grid onde tá a chave. O grid onde tá a chave, ele vai ser posicionado estrategicamente entre, sei lá, 8 e 12 grids, de jogo. Mas você pode sofrer. É esse aí, ó, que tá a chave. Tem um cofre dentro do quartinho ali. Não, Então, você vai sofrer. vai sofrer. Não, você Então, assim, é interessante que o Charlie, que dorme naquele quartinho lento ali, coitado, ele pode ajudar o grupo, né? Então, os jogadores, além, né, de usarem poderes especiais, geralmente não, 100% das vezes eles têm 3 atividades básicas, 3 ações, né? Como um bom RPG. Eles podem se movimentar mais de uma vez, podem se movimentar 2 vezes. Interagir, que é interagir com objetos na cena, ou NPCs, como, sei lá, a psicóloga Giovanna, que se você interage com ela, você recupera de sanidade, né? Ou entre os jogadores. Ou entre os jogadores, posso passar uma chave mestra pro Jove, por exemplo, se tiver adjacente, sem problema nenhum. Ou você pode partir pra porrada, né? Se alguém vier te pegar, ou se você quiser, sei lá, livrar alguém das garras de um Arnold, partir pra porrada, né? Não é fácil, mas pode. Ou usar a sua habilidade especial. É isso, você pode fazer isso, né? Você tem 3 oportunidades de fazer essas coisas acontecerem no teu turno. Se você não usou, gastou e já era, né? E os inimigos têm menos, né, possibilidades de fazer coisas. Geralmente é andar e interagir, mas eles andam de maneiras diferentes. Os personagens andam quadradinho por quadradinho, como se fosse um tabuleiro de RPG, que na verdade né? Na verdade né? Como eu falei no começo, é um jogo que é 2 em 1, então ele já foi pensado pra você poder usar a mecânica de RPG, a questão dos quadrados, né, que você coloca. Os personagens, né, as miniaturas também são, ó, Estão perfeitinhos, estão em escala de RPG. E tem uma coisa dos personagens, né, porque, na verdade, as habilidades deles meio que vão contra as regras, né? Eles subvertem as regras. Eles deturpam a realidade, né? Exatamente. Esses é o que a gente quis fazer, né? Deixar fantástica a peculiaridade psiquiátrica de cada um. Então,
Então isso é muito legal. Eles usam a favor deles mesmos nessas condições, né, que eles adquiriram, ou por uma vivência, sei lá, estressante ou não, né? Ou já vieram de fábrica com isso. Também, pode ser. Então você vai montando o tabuleiro, é legal, como o Jovi falou, que é muito rejogável, porque você vai tirando aleatoriamente, né, os grids. Então cada vez é um sanatório, né? Toda vez que você vai rejogar é um sanatório novo. Não é um jogo que você sempre ganha, porque senão não teria graça, não teria tensão. Pode ser que o Morô ganhe, né? O doutor ganhe, deixe todo mundo insano, deixe todo mundo preso de novo, né? Ou simplesmente a energia volte a funcionar 100% e as barreiras se fechem e vocês são presos nos quartos, né? Tem então, tempo de tem jogo, tempo. né? Tem tempo de jogo. E como um bom jogo cooperativo, não se ganha saindo sozinho, né? Então, Exatamente. E ele tem vários níveis de dificuldade. Tem nível mais básico, onde você pode fazer um jogo mais rápido, né? Mais fácil. Onde você pode usar só pontos de sanidade, não pontos de corpo, né? Que a gente chama. Quando você toma um safanão do Arnold, você não perde sanidade, você perde pontos de corpo. Mas, se você quiser a sua sanidade, também pode, para deixar mais simples. Tem cartas de objetivos secundários. Por exemplo, você tem que sair do sanatório, mas tem que levar o César junto. Como? Se vira. Por exemplo, tem vários objetivos secundários para deixar mais difícil e mais interessante. Bem mais interessante. Tem também outras regras mais avançadas que a gente talvez guarde um pouco de segredo aqui ou não, né? Vamos ver daqui pra frente. Se a gente quiser falar, fala. Mas é um jogo que dá para ele evoluir muito, tanto que após o lançamento desse jogo no Catarse, a gente já pensou na expansão. Você sai do sanatório, você vai parar em algum lugar. Que é exatamente o que a gente quis fazer na capa do jogo. São os bichos saindo. Não é o começo, é o final esse aqui, né? A capa do jogo é o final. O que acontece? E quando eles saem, a gente vai fazer uma expansão onde você usa as mesmas cartas, só que com coisas a mais. E torna o jogo ainda mais interessante, né? E que ainda dá pra jogar RPG com Dá, mais sempre. coisas Não, ainda. Sempre. o board game já é muito completinho e eu acho que com o RPG também, eu acho que dá uma turbinada aí. Então, ó, tem... Só pra listar aqui pra vocês. O jogo conta, assim, no seu ápice vai ser... sei lá, a gente conquistar o financiamento de uma maneira mais poderosa ali, vão ter 24 grids, né? Profissionais. Uau. São 24 grids, 20,5 por 20,5 centímetros, ou seja, 2,5 por 2,5 cada quadradinho. São 8 por 8, né? Então é perfeito na escala do RPG. Perfeito. São, muitas cartas, né? De personagens, cartas de coadjuvantes, cartas de antagonistas, cartas de objetivos secundários, cartas de salas que descrevem as salas para você ter uma consulta rápida do que a sala faz. Tem cartas de objeto também, né? Tem vários, chave simples, chave mestra, cadeira de rodas, seringa, controle remoto, mesa, tem coisa pra caramba. Tem miniaturas, que na versão mais premium são miniaturas em 3D mesmo. Na versão que não é a mais premium, mas é muito bacana, muito bem feita, né? Vai ser impressa uma gráfica de ultra qualidade. São miniaturas de papelão com basezinha, né? Pra você colocar. Então tem várias miniaturas ali de todos os personagens coadjuvantes e também dos personagens antagonistas. E tem os tokens dos objetos, né? Que cada um pode guardar pra si. Tem bloquinhos de nota pra você anotar a tua sanidade, sua vida. Tem um livro de regras completo. Um livro de RPG completo de quase 80 páginas, né? E tem uma caixa com um berço maravilhoso, né? Tem isso. Então, assim, é um jogo que tem muitos elementos, né? Fora a capa que tá linda, né? Isso que eu ia falar. Inclusive, o jogo foi pensado e produzido com todo o esmero, né? A gente teve um grande artista aí pra fazer a capa. Sim, a capa é do Mike Deodato, pra quem não conhece. Ele é um artista brasileiro de muito mão cheia, né? Já tá no mercado há muito tempo. É colorido pelo João Canola também, que é um outro fantástico. Mas o Deodato, ele é DC, Marvel, já fez coisa pra todos os grandes players do mercado, né? Então, acho que, como o jogo tá muito bacana mesmo, não porque a gente criou, né? Mas também, óbvio. Mas como tá muito bacana, eu acho que a gente tem que enaltecer ele com coisas de ultra qualidade, né? Os grids foram feitos pelo Fábio Fujikawa, que era o cartógrafo da D20 Saga antiga, que era... Todo mundo amava, né? Os mapas dele, e ele voltou. Nossa, e não está contente. Fez um trabalho incrível mesmo, então, sabe, foi
E tem uma pegada meio realista nos grids, né? Quase como se as câmeras do Dr. Moreau estivessem Exatamente, te você observando. pescou. Essa é a imersão do jogo. Você vai estar dentro de um sanatório decrépito. E a visão de cima, obviamente por causa do grid também, mas é pra simular o que o Moreau tá vendo. Tá vendo todo mundo correr pelo seu sanatório e ele não pode fazer nada que ele tá trancado, né? Então ele tá muito bravo, né? Tá muito bravo. Então, assim, o nível de detalhes que o Fábio colocou nos grids tá fantástico. Não tem nada outdated, né? Tudo bem datadinho, né? Que é um jogo que acontece ali um pós-Segunda Guerra, antes, começo da década de 50, onde tinham, né, coisas mais nebulosas no ar. Então, é isso. Pra datar, pra datar isso, né? E ele aproveitou bem, né, com muito esmero ali, fazendo a entrega com móveis que eram da época. Você não vai ver um computador aí, é só televisão de tubo preta e branca aí, né? E telefone que você disca, pra quem não sabe, existe isso, tá? O telefone que você tirava do gancho e discava, assim. Então tem máquina de escrever, né? Não tem um laptop, né? As nossas corujinhas não vão ter laptops, né? Vão ter máquinas de escrever. Então, assim, é tudo muito bem feitinho. Então, as cartas são incríveis. Tem um outro desenhista que a gente convidou, que é o Ronilson, que desenha também para muitas empresas lá fora. É do time do Joe Prado, né? O Joe Prado também é um cara aí de mercado, desenhou muito tempo, muita coisa interessante. Ele gerencia, né, essa galera incrível. E ele fez todos os personagens. Ficou de cair o queixo. Essa aqui é a versão preto e branco ainda. A gente ainda tá sendo colorida pelo Canola, né? Mas isso que eu ia falar. Essa vale a pena versão mostrar. que a gente tá mostrando aqui são os protótipos ainda, né? Não é a versão final do jogo. Já tá incrível, já Exato. está extremamente jogável. E tem uma coisa que, apesar do jogo, né, ser um board game, ter suas regras de RPG, você também pode misturar com as coisas que você tem na sua casa, Total. né? Pode jogar outros RPG, trazer suas outras miniaturas pra colocar aqui. Pode colocar esse no teu jogo, na tua mesa semanal aí, fazer um cenário... Um Call of Cthulhu, quer jogar com esses grids, combina demais. Combina muito. E usar essas miniaturas, os personagens, né? Então aqui tem... Tava mostrando até aqui. Nossa, ficou como nosso cenário aqui, né? Muito sangue espalhado pra lá e pra cá, tubo de É uma falta de ensaio. esmero na limpeza, né? Por que será, né? Mas tem personagens até de limpeza, tem personagem coadjuvante. A copeira é coadjuvante. É bem legal. Tem todos os membros de um hospital psiquiátrico, assim. A maioria deles lá tá bem representado. Assim, como uma homenagem mesmo, sabe? Tem vários NPCs, Os né? terríveis corredores, né? É o pior grid que você pode tirar, o Nossa, corredor. isso é verdade. A gente acabou tirando no dia que a gente jogou, porque ele tem que encaixar certinho na saída do outro lado, senão você não consegue passar, né? Aí já era. Aí já era, por exemplo, ó. Falar que besta um corredor. Aham, vai Essa lá. saída aqui, ó. Você só consegue passar naquele quadradinho ali. Isso. Senão É legal, não você dá. pode se travar, aí você precisa do picker, né? E aqui pra você sair, mesma coisa, né? Se for um que não encaixa, ficou preso. Os personagens se movimentam quadradinho a quadradinho, então alguns se movimentam um pouco mais do que os outros. Mas os inimigos se movimentam de grid em grid, né? Os inimigos, claro, Eles se vão mais, né? É. Olha esse aqui. Que sala é essa, Ricardo? Essas consultório. É um consultório. É Embora aqui não que pareça, você você recupera a sanidade nessa sala, né? E o legal é que maravilhoso. o jogo de tabuleiro ele combinou muito com um lançamento nosso também, que não é o Moreau, mas é o Pony System. Que é o nosso conta sistema de mais RPG, né? do Pony System. Que é o sistema pony, que vai... Pony, corn. Pony System. Esse barco já zarpou, Já né? zarpou, Já vai é. ser Pony System Mas mesmo. eu vou deixar... Mas são sistemas ultra simples, com dados de 6 faces, né? Pra você jogar qualquer tipo de aventura. E a primeira vai ser baseada no universo aí do Sanatório do Dr. Moreau. Então, bem legal. Onde você tem atributos de mente, como aqui, corpo, como aqui, e um a mais no Pony System, que é espírito. Aqui não tem espírito, mas combina muito bem. Assim. Se quiser, pode até adicionar, né? Na verdade, assim, eu acho que o Jovi também, como game designer, ego zero. Pessoas joguem com a regra de ouro. Façam o que vocês quiserem. Você tá divertido, tá valendo, né? Esse aqui é o grande lance desse entretenimento.
que eu acho a forma de entretenimento mais bacana que existe, que é totalmente imersiva. Você não é só um espectador, né? Você realmente vive E uma junta as imersão pessoas, incrível. E né? junta, É. exato. Acho que nesse mundo digital, onde todo mundo tá na sua casinha e tal, juntar a galera pra jogar um jogo desse é bem legal. Né? Muito divertido. E é um jogo que dá pra jogar com seus amigos, família, pai, mãe, Sim. vovó, filhos. E, pô, pra dar de presente, né? Imagina dar um Acho. presentão desse. Eu acho que board games são presentes incríveis, né? São presentes Não que tem como errar. significam alguma coisa. Onde você pode ainda continuar dando livros, óbvio, né? Você presenteia uma experiência, né? Mas Então- assim, você dá um presente que você vai estar dentro do presente, né? Jogando com alguém. Isso realmente é incrível. É uma coisa interessantíssima, né? Temos... E ainda com uma capa linda dessa, imagina. Muito. Um desse na tua estante. Pô. E no Catarse Bonito. vão ter, assim, algumas surpresas interessantes, né? Para apoiadores. E tem suas formas de apoiar com mais ou menos recursos, né? Mas de qualquer forma, o básico já é, Não, é básico, é incrível. incrível. Eu não vou entregar a gente aqui. Nunca vai entregar algo abaixo de uma qualidade de impressão gráfica, de ilustração, assim. O que sai daqui vai ter que sair realmente de um jeito muito especial, né? Senão é melhor nem fazer, né? Sim, com certeza. É um esmero muito, muito grande em tudo que a gente produz, né? Vocês podem ver em todas as nossas mesas, nossos produtos. A gente sempre quer fazer a melhor experiência para todos, né? Sim. Apesar da D20 ser nova, uma empresa nova, a gente, não que demorou, mas a gente cozinhou bastante lançamentos para fazer os lançamentos. Ser coisas realmente muito incríveis, assim. Então, eu acho que a gente inaugurar a nossa vertical aí, vamos dizer, de board game, com um jogo que iniciou e construiu uma amizade, né, por isso, vem bem a calhar, assim. Acho que muitas pessoas vão sentir isso jogando o jogo, né? A gente colocou muito carinho nele, né? Muito, Então, muito carinho, dedicação. Jogamos, rejogamos. Esse gente já jogo é falou muito especial, assim, na D20, porque representa, né, a amizade de vocês e a amizade de vocês que veio pra gente também, né? Porque acabou que todo mundo virou um grande grupo de amigos e que a gente conseguiu jogar com vocês Sim. O jogo. Então, tem um carinho muito especial por todos nós, né, por esse jogo. E a gente queria que o lançamento dele fosse também muito especial e que todo jogo a gente jogou várias vezes, a gente esteve envolvido no processo, porque já está há algum tempo, né? Quando a gente lança o jogo, quer dizer que a gente já passou por um grande processo com o jogo. A gente já Exato. jogou, rejogou, viu regra, viu isso, trocou, não trocou. Altos dias na hora do almoço conversando sobre Morou. Exato. O que vai fazer, qual vai ser a capa, onde que vai ser. E a gente queria trazer o melhor do jogo pra todo mundo, né? Porque a gente sabe que é um jogo maravilhoso. Bom, você jogou, já acho que mais de uma vez, né? E aí, gostou? Nossa, é um dos meus jogos favoritos, inclusive. Essa questão de ser um jogo diferente cada vez que você joga, eu acho que é muito uma sacada, sabe? Uma sacada muito Sim. especial. E também trazer a questão do board game com o RPG também é uma... Pra Essa gente foi tem uma um boa sacada do apelo- mestre Pedroca, né? De falar, isso aqui cabe perfeitamente no nosso Pony System. Por que não, né? Já que os elementos aqui são, sabe, perfeitos para um RPG. Eu falei, claro. Miniatura, grid, atributo. Um bando Poderes? de gente que ama RPG Bora. no mesmo lugar. Ah, óbvio. Óbvio. Assim, eu amo, né, RPG e board game, então pra mim é um privilégio oferecer em um produto duas coisas totalmente complementares, assim, e incríveis, né? Vai ficar bem legal também o RPG. Dá pra você jogar e rejogar e tem tudo a ver com a dinâmica do board game. Vai ficar muito interessante mesmo. E tem uma questão dos itens também, que tem, né? Eles aparecem até aqui já no grid, tem alguns Sim. xizinhos. É, ali Queria que no vocês sofá. explicassem um pouquinho como que funciona. No sofá tem aí a biblioteca, né? Tem um livro ali jogado no sofá. O livro tem algumas funções. Uma delas, por exemplo, é esconder itens que você precisa muito, como uma chave, para sair do sanatório. Então, eu queria que você explicasse como que é. Itens, eles funcionam para sempre ajudar os jogadores, né?
Então, o livro, por exemplo, ele ajuda a escamotear, né, esconder um item mais importante como uma chave. Uma chave simples ou uma chave mestra, né, pra você escapar. Porque quando você é interpelido ali pela corujinha, né, pelas corujas, o que você tá fazendo fora do seu alojamento, né? Ela fala com você. Ela, Vamos explicar além de te dar rapidinho. bronca, ela Quando recupera os começa, itens. E aí, toda rodada, elas vão atrás de você. Joga-se, por exemplo, jogador A, B, C, depois a vez do tabuleiro. Isso, então elas grudam no mais próximo. Elas sempre vão atrás de você pra perguntar, pô, o que você tá fazendo aí fora do seu quarto? Você toma uma baita bronca e perde um de sanidade se você perder numa disputa de dados. A disputa de dados é simples, é como se fosse uma disputa de dados de War, né? Você joga um D6, Calma aí. a enfermeira joga outro D6, quem ganhou, ganhou. Se você ganhou, você não perde sanidade, mas toma um broncaço, né? Mas ela pega teu item, dá, né? Então você tem que, além de conseguir escapar, tem que conseguir pegar o item que você precisa. Exato. Não é só fugir do sanatório, é fugir das corujas também. É fugir das corujas, é ficação. Se você perde a sua sanidade, se você toma muitas broncas, você começa com 2 de sanidade. Você toma 2 broncas. Que não é muito, gente. E perdeu a sanidade, isso vai ser um problema pros amiguinhos, né? Você vai fazer coisas que você não deveria. Como, por exemplo, o Jove aqui, influencia, né? Os outros amiguinhos, vai falar pra um amiguinho ficar parado. Fica parado. Então, atrapalha, né, os amigos. E você precisa fugir com todos os seus amiguinhos, né? Então... Depende do nível de dificuldade. Mas acho que Mas sim. não pode nunca sair só um. Um só não. Um só Um não faz verão. perde. Exato. Tem um nível de dificuldade. Você tá jogando com 3 personagens, no mínimo 2. Com 4 personagens, no mínimo 3. É um personagem menos 1. 6 personagens, no mínimo 4, pelo menos. Senão fica too easy, né? E o jogo, como eu disse, você tem que correr o risco de perder. Eu joguei alguns jogos aí inspirado, né? Jogos de próprio Dungeons and Dragons, de tabuleiro, como Fúria da Chardalon, lá, Wrath of Chardalon, que não é fácil ganhar não, viu? Então você tem que jogar e falar, nossa, me ferrei aqui, vamos fazer diferente aqui. É legal, né? Você ter essa sensação de vai dar errado. Temos que pensar melhor. Por isso a colaboração. E é muito legal que nos gameplays aqui, nos testes, os personagens, cada um tem o seu. Mas a equipe joga com todos, no fim das contas. E cada um dá um pitaco pro outro. Fala, se fizer isso... Aí vira um negócio muito interessante, tem que fazer a estratégia pra conseguir fugir do Morô. O Erika, você vai lá, estoura essa porta, aí o Peter depois vira a sala. Aí, sabe? É alguma coisa desse tipo. Aí vai. E das enfermeiras. E também tem um lance bem do grid, assim, porque você não vê qual que é o próximo, né? Então, na hora que vai abrir, você fica tipo, tomara que seja o que eu preciso, tomara que seja o que eu preciso. E aí, às vezes, é um que tem o Arnold. É o isolamento e tem o Arnold. E o Arnold não é... Nossa, complicado, hein? Foge. Vai fugir. Mas ele anda rápido também, né? Então, se ficar, o bicho pega. O bicho come. Mas é legal, né? Você tem essa urgência de saída. Mas não é um jogo de correr só. Se você fizer um jogo só de correr, você vai perder. Tem que pôr a cabeça pra funcionar. É muita estratégia, né? Pensar muito antes de fazer alguma coisa, porque... Eu lembro de você jogando, né? A Bel indo pra saída, de repente ela passa, abre um grid com mais enfermeiras. Ferrou tudo, né? E se você pegar a chave, você também precisa pensar, né? Vou pegar a chave depois. Exato. Com quem vai ficar a chave? Com quem vai ficar? Onde eu vou esconder, né? Porque não adianta você só pegar a chave, se a enfermeira te achar, perde a chave. Você vai ter que pegar a chave tudo de novo. Exatamente. E saber como usar os NPCs também, né? Você falou do Charlie, é um NPC que ajuda bastante. Muito. O Charlie te ajuda em 4 maneiras, assim. Aliás, essa regra a gente decidiu faz pouco tempo. Mas em 4 maneiras. Você pode chamar o Charlie, ele te traz um objeto afetivo, né? O Charlie é o zelador, ele toma conta do sanatório todo e das coisas do sanatório. Ele é fiel ao Morô, pero no mucho, né? Ele tá mais compadecido com a situação dos nossos queridos pacientes. E aí, quando o Morô ficou preso, ele me sentiu meio solto. Né? Legal. Tanto que você não pode chamar o Charlie. O Charlie se chama como se fosse um teleporte. Ele aparece, né? Mas você não pode chamar ele na sala do Morô, ele tem medo. Então, já é um impeditivo.
Mas quando você chama, ele pode trazer um objeto afetivo pra você e você ganha 1 de sanidade. Ou o Charlie pode trazer um item que você perdeu pra enfermeira. Porque ele tá espertão, né? Ele vai lá, pega da enfermeira e devolve pra vocês. Mas você tem que achar esse item antes e perdê-lo pra isso acontecer, claro. Ou o Charlie pode fazer uma coisa muito legal. Te indicar alguma lugar para ir. Como é que funciona isso? Não vá por ali, vá por ali, mas ele deixa você olhar o próximo grid. E aí você escolhe se vai virar ele mesmo ou pôr ele pra baixo e virar um próximo, aí é sorte. Mas ele te dá essa condição ali de, olha, aqui acho melhor não, né? Melhor não ir por aí. Então, assim, o Charlie te ajuda com muitas coisas interessantes ali. O Charlie tá apto pra fazer o... E assim, mas você pode chamar o Charlie uma vez só, cada personagem. Ah, o Charlie é muito fofo, tá? Eu ia falar isso. Tem uma história do Charlie. O Charlie é meu cachorro. E ele é muito fofo mesmo. Ele é. Charlie, ele é metade homem, metade cachorro. Ou seja, ele é o melhor amigo dele mesmo. Isso aí. Tem Tem outros personagens também, como por exemplo a Cora, ela é a copeira. Então ela pode atrapalhar um pouco, ficar meio no caminho com o carrinho de comida dela. Mas se você ir com um jeitinho, ela pode, por exemplo, te dar um café. E o café, se você toma, você consegue uma ação extra, que você fica ligadão. Né? É bom, uma ação extra pode fazer toda a diferença no mundo, né? Pra você. Tem a Dani, que é uma panda que toma conta da limpeza ali. Panda, mas não tá muito limpo, né? Tá ali, mas ela toma conta da limpeza. Ela também pode atrapalhar com o carrinho de limpeza dela, mas você pode surrupiar do carrinho dela uma cera líquida, que você pode inutilizar um grid, né? Deixar ele meio escorregadio. Então você pode fugir com mais facilidade das corujas ou dos gorilas, né? Isso é muito legal. Então você pode usar itens assim específicos para realmente manipular o cenário. É um jogo de manipulação de cenário, cooperação e estratégia. É isso que é o jogo, né? E é legal que acontece muitas coisas diferentes a todo tempo. E é um jogo que é muito possível, depois que você tiver, né, ali na tua casa para jogar, a gente lançar aqui na D20 um set de regras complementares, muda o jogo completamente. Por exemplo, a gente lança lá um PDF, você baixa esse PDF e joga o jogo de novo diferente pra caramba. Não tô falando da expansão, tô falando do mesmo jogo. Sim. Muito fácil de fazer isso acontecer, né? Então, é um jogo que vale a pena você realmente ter em casa pra convidar a galera pra jogar. Você não vai se arrepender, não vai ser um maçante. Que toda hora é a mesma coisa, né? A gente tá falando lá... Não falando, mas você tem um jogo aí que se você é jornalista, você tem pouco dinheiro, né? Que é sempre assim, né? Puta vida, meu. Você tira na sorte. Ai, não. Eu queria ser médico. Não é fácil. Nesse não. jogo aí eu já perdi. E o bacana é que você pode jogar com... Você pode ter um personagem preferido, mas jogar com os outros é muito legal também, né? E como você falou, cada habilidade de personagem, ela é muito complementar e quase que essencial. Por exemplo, você precisa jogar com 6, mas jogar 3 jogadores, 4, nossa, lindo. Vocês vão dominar o tabuleiro ali, com certeza. A gente balanceou bem os poderizinhos dos personagens. The Mechanics and Mathematics, né, que a Pedroca fala, tá bem ajustada, assim, o jogo não quebra, né? Uhum. Por exemplo, você não vai chegar num momento, não tem saída. Tem. Usa a cabeça. Tem saída sim. Não, é impossível isso. É muito na sorte, também não é. Não é tudo na sorte aí. Então, tem coisas, obviamente, que você pode ter um pouco mais de sorte ou não, mas tem coisas que não tem sorte envolvida. Tem simplesmente estratégia. E é um jogo que não é daqueles... A gente tava até conversando nesse dia... Você decora, né? Você decora a carta, então você já sabe o que vai acontecer depois. E nesse caso, não tem como você decorar nada. Você sabe que cada vez que você jogar vai ser diferente. Não é... Você não vai, sei lá, usar raposinha, voar e ir pra um cano e pular 3 fases. Não tem não tem cheat mode, não tem decorar... Não é mecânico, né? Uhum. É completamente escape room mesmo. Assim, não é um jogo de puzzle, não é isso, né? Só de puzzle. Tem algum puzzle ou outro, mas não é um jogo de puzzle, que você olha o puzzle, já sei, então na próxima vez eu ser idiota. Não vai. Tem uma coisa que o Charlie faz também.
te dá a senha do cofre. Que cada partida muda. Ah, é? Você pode chamar o Charlie pra te dar a senha do cofre. Se você não tiver a senha, você tem que chegar no cofre e jogar um D6. Se tirar 6, você abre, senão... Você pode tentar várias vezes, mas É pode o ser cofre difícil. que tá no escritório? No escritório do Moro. É lá que tá a chave, sempre. A gente mudou essa regra, você não sabia, né? Não sabia dessa. Que é bom saber onde está a chave mestra. E faz sentido estar no cofre, né? Sim. Ah. É isso. Então você vai ter que ir pertinho do escritório do Moro uma hora. O que acontece? Tem que Só enfrentar jogando. o cara. Aí ele vai estar preso ali, né? No panic room dele ali, mas dá medinho, dá medo. O cara é brabo. O cara, não sei nem se é cara, né? É tenso. Pode ser que não seja. E se for uma doutora? Pode ser Pode ser que ele seja também antropomórfico. A Uhum. gente não sabe. Pode ser que ele, Ele é essa testou ele é uma alguma figura, coisa nele né? mesmo e não deu Ele muito é certo não, né? literalmente essa figura enigmática. É, e acho que é legal ser. Com certeza. Claro que uma hora ele vai vir à tona, Sim. mas... Não agora, não. Não agora, não agora. Vai ter um spoiler, no meio do jogo você adquire ali Aí por brincadeira, né? Um spoiler da expansão. Que vai O rolar na universo expansão. é muito rico, né? O universo do Moro Vamos bater palmas para H.G. Wells, né? Que criou essas criaturas fantásticas, né? E esse doutor meio perturbado, né? meio. Mas o legal é você juntar esses elementos de um jeito diferente, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Acho que combinou muito bem, né? O antropomorfo com uma peculiaridade psiquiátrica, transformar isso em herói, né? E bacana, isso é bacana. Então, assim, eles lutam até com a própria bestialidade animalesca deles, né? E quanto menos sanidade eles têm, mais próximo do animal eles ficam. Eles não querem. Eles querem resgatar a humanidade. Então tem uma história aí bem legal, assim, que o jogo passa. Né? Ou você não quer saber a história, vai lá e joga, que também é divertido, não tem problema nenhum, né? É isso. Bom, gente, queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui, apresentando esse jogo maravilhoso pra galera. O jogo está em financiamento lá no Catarse, então você pode apoiar, você tem vários níveis de apoio que você pode dar, né, com mais ou menos opções, dependendo aí da sua vontade de ter coisas mais diferenciadas, né? Como o caso das miniaturas. O pessoal perguntou se teriam miniaturas no Sim. jogo. Então, aqui está a resposta de vocês. Temos miniaturas, grids, cartas e aquelas que o Ricardo citou. Estão lá na nossa página no Catarse. Então, é só você colocar aí, exclamação, fuga do sanatório, exclamação Moro, exclamação... Várias coisas aí, Fuga do Sanatório Moro, que vai aparecer aí o nosso link para vocês poderem conhecer mais sobre o jogo e apoiar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Imagina, que isso. O jogo ficou maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Todo mundo trabalhou muito bem aqui. Todo mundo envolvido aí. Deu muito sangue pra esse jogo sair do jeito que tá. E as versões, como você falou, mais, sei lá, vamos dizer, premium. Elas têm um sentido de ser também, né? Até a chave mestra, ela é uma chave mesmo. É fofo. É pra deixar o jogo mais robusto, vamos dizer assim. Acho que essa é a palavra que eu posso usar. A gente fez até uma playlist, né? A gente fez... Cara, a gente tava vivendo o Moro 100% aqui na ouvindo D20. Músicas interessantes, mas... Obviamente rock progressivo, né? Pra fazer esse negócio acontecer. Mas a nossa playlist que a gente ouvia vai estar disponível pra todo mundo. É isso, pessoal. Então, nas nossas redes vocês também encontram várias coisas sobre Moro, se vocês quiserem saber mais, para vocês poderem apoiar também. E é isso, até a próxima. A gente vai ter jogatina de Moro aqui no canal da D20, tá? A gente vai ter lives com gameplay, a gente vai ter lives com RPG de mesa, jogando Moro. Então, vão ter convidados especiais. Vamos. Não vou dizer ainda quem são. Pessoas muito legais. Pessoas incríveis que vocês... às vezes não esperavam que iam estar aqui jogando, inclusive. Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima semana com novidades sobre Moro e também nas nossas mesas que acontecem toda semana, terças-feiras, no nosso canal tem DDA e quinta-feira a gente tem Skyfall. É isso. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, gente.